Para gravar, né? Gravando. Boa noite, professor. Meu nome é André. Boa noite, professor. Quem falou é o Gabriel. E eu sou o Luan Sá. A nossa solução para o seu checkpoint foi usando o Python e o banco de dados MariaDB. Como foi pedido, a gente vai fazer um how-to bem no começo, né? Então a pessoa vai precisar ter o Docker Desktop, caso ela esteja no Windows, né? No Linux, acho que ela consegue ter o Docker normal, não é necessariamente o desktop, mas o Docker é importante para criar o Docker Compose. Ela vai ter que ter um editor para conseguir lidar com as requisições da HTTP, o post, o put, delete, etc. Um editor de texto, no caso a gente vai estar usando Python, então ela pode estar usando PyCharm ou Visual Studio Code, e algum lugar para ela acessar o banco de dados de escolha dela. No caso a gente está usando o RaidSQL, porque ele já vem junto quando você instala o MariaDB, né? Então, já até abri o Docker aqui para iniciar o serviço. Prontinho, nenhum container aberto ainda. No nosso projeto em Python, a gente fez uma aplicação básica aqui de cadastro de funcionários, né? Então você vê aqui na aplicação, ele está importando PyMySQL Cursors para conseguir usar o banco de dados do MariaDB. Aqui é a parte que ele cria a tabela Employees no banco de dados. O employee, que é o empregado, ele vai ter um ID que não pode ser nulo e ele auto-incrementa. Então, conforme a gente for gerando ali o post no Insomnia, vai somando de 1 em 1 o ID. Ele tem um nome que é varchar, uma data de nascimento que é date e não pode ser nulo, um CPF com máximo de 11 caracteres, um salário que é decimal com alcance 10.2. Aqui embaixo ele já vai dar a rota da aplicação web. Quando a gente ligar essa PL no Docker, ela vai estar no HTTP 127.0.0.1, na porta 5000 aqui, como está aqui dentro do Docker Compose, né? A gente está usando aqui, declarando a porta que está sendo utilizada. Indo aqui para baixo, aqui é a parte do get. Então ele vai colocar aqui um ID, já está gravando automaticamente começando no 0. O nome, o data de nascimento, CPF, salário, ele pega automático do que a gente colocar lá no Insomnia no post. E quando a gente conseguir criar, vai aparecer uma mensagem se foi cadastrado com sucesso, ou se deu erro, e vai dar o erro 500 do HTTP request. Aqui embaixo já é o post, que é quando ele vai inserir os dados dentro do banco de dados dessa API, né? Aqui embaixo o put, caso a gente queira atualizar os dados que a gente colocou dentro do banco de dados. E o delete para deletar os dados que a gente cadastrar, né? Aqui dentro do Docker Compose, a gente colocou o MariaDB como banco de dados. O acesso, ele está como acesso local, então a gente colocou como root o acesso quando a gente usou na matéria de JPA com o Benefrancis. Então a gente tem esse acesso criado já e foi o que a gente usou. Dentro do Dockerfile, está só importando o Python e colocando para puxar o aplicativo que a gente está usando dentro do arquivo. Vou mostrar aqui, é assim que está nosso arquivo. E eu subi essa solução aqui no GitHub. Você vai poder baixar diretamente daqui. A gente cede o link e fica mais fácil do que basear só na nossa gravação, todas as etapas. Então, para começar com o Docker, a gente abre o CMD. A gente tem que entrar na pasta que está criada. Então, no caso, é cp docker. Pronto, a gente está dentro da pasta que foi criada. Aí, a gente tem que colocar o comando para a gente iniciar os dois Dockers que a gente tem. Porque vai ser um Docker Compose para a API e outro Docker Compose para o banco de dados. Então, esse comando aqui, Docker Compose up /d-build, ele cria os dois containers aqui. Pronto, abre aqui, criaram os dois Dockers, o Docker Compose do banco de dados, nome DB, e o Employees, que é o nome do Docker que vai ter a nossa aplicação. Clicou aqui, tem que deixar essa parte aqui do running on, clica, a API está funcionando. Assim como está aqui no código, quando você rodar a API e ela estiver funcionando, vai aparecer isso aqui. Deixa eu até pegar a anotação web aqui, /employees. Pronto. Vou pegar aqui. Mesmo final, /employees, não tem nada. E aí entra o Insomnia. Abre o Insomnia. Aqui você vai ter que colocar o http:/employees para você fazer o cadastro dos funcionários do nosso sistema.
Então, colocar aqui no padrão JSON, send, registro inserido com sucesso, fazer mais alguns inserts para mostrar no banco, send, registro inserido com sucesso, trouxe, Ctrl A, registro inserido com sucesso, e um último insert aqui, inserido com sucesso. Aí você vem aqui no banco, select all from essa tabelinha aqui. Pronto, isso aqui, João, Ana, Carlos e a Fernanda. Até se quiser selecionar por ID, where ID recebe 1. Então, ele mostra bonitinho. Só terminando pelo Insomnia os pedidos aqui, se a gente quiser fazer um get da página, ele coloca o get por ID. Agora, um delete. 5, funciona deletado com sucesso. 6. Com sucesso, só mostrar na época, acho que não deu F5 aqui, ó. Estava cadastrado, mas ele foi apagando já os que estavam cadastrados anteriormente. 7. Deletado. 8. Opa, timestamp não. 12. 8. Send. Está deletado. Aí F5, limpa ele de novo. Se fizer um post nessa Fernanda aqui, por exemplo, ela já vai ser inserida aqui com o ID 9. E se fizer um put, caso você queira alterar ela, por exemplo, só pegar aqui bonitinho, Ctrl V, aí essa é a Fernanda dos Santos. Send, funcionário atualizado com sucesso, e Herbert alterado Fernanda dos Santos. E que alegria. E mais um corte. Agora é o put que não funciona. Ah, não. Calma aí. Calma aí. Aí, dali. Fernando dos Santos. Manda bala, Santi. Eu achei um trabalho bem desafiador, bem mais que o primeiro, no caso, por conta acho que não sei, o tema era mais complicado, né? E eu acho que o período também que o trabalho foi enviado foi meio complicado, porque estava no meio de uma entrega de challenge, mas eu gostei do trabalho em si. Eu achei bem interessante e desafiador. Gabriel. Certo. Bom, realmente foi um tempo bem curto com tudo que a gente tinha por essa semana, mas foi bem desafiador, deu para aprender bastante e realmente é assim que a gente aprende. A gente aprende mais pelo sufoco do que realmente estudando em prática. Bom, gostei bastante do projeto e eu acho que foi realmente bem necessário. Dentro do que a gente teve, né, um salto ali da máquina virtual para o Docker, eu acho que foi bem desafiador, principalmente o fato de que a gente não tinha tanto conhecimento de outros bancos de dados, então não ter o MariaDB, o MySQL e o Oracle para trabalhar, que o Oracle acho que seria, né, o banco mais difícil de entrega nesse entregável, foi bem complicado ter que explorar um outro banco que a gente não estava tão acostumado a trabalhar, tanto que a gente não conseguiu completamente construir o outro banco, a gente acabou tendo que ir pelo MariaDB mesmo. E o mesmo vale para o Python, a gente não estava acostumado a fazer uma API em Python, a gente estava mais acostumado a mexer com Java nessa parte das aplicações, então a gente meio que se desafiou aqui fazendo uma aplicação com uma linguagem que a gente não estava acostumado, a gente estava mais acostumado com processamento de dados em Python e não fazer API, então foi bem desafiador fazer tanto a API quanto quando conectá-la no banco, que foram duas coisas que a gente não tinha experiência nenhuma prévia, e acho que foi bem desafiador fazer essa entrega no tempo pós-challenge. E acho que é isso. Acreditamos que seja isso, professor. Muito obrigado por ter assistido a apresentação e estamos ansiosos pelo seu feedback. Obrigado.